Rafael Veiga de saída do Palmeiras, porque ele tá ficando fora dos jogos aí, a gente vai trazer para vocês. E tem também aí interessados no futebol do Rafael Veiga, oferecendo uma boa grana. E Abel Ferreira cutucou a torcida do Palmeiras, ele deu coletiva ontem e tem uma fala dele aí reverberando, a gente vai também trazer para vocês e vamos debater aqui. E Vitor Roque, o Diário AS, falou do desempenho do Vitor Roque aí, se rendeu. Finalmente, os espanhóis aí que batem tanto nessa tecla do Vitor Roque, eles se renderam. A gente vai falar desses três assuntos aqui para vocês. Então, chega junto. Eu sou Bruno Ramos, na companhia do meu amigo Erlan Dias. Você já sabe o que você tem que fazer, cara. Deixa aquele like maroto, aproveita que hoje é sexta-feira, você tá de bom humor, Palmeiras ganhou bem, tá com nove dedos e meio na próxima fase aí, como bem disse meu amigo Leandro Boca. Então, vamos juntos para mais um vídeo. Se você já conhece nosso trabalho, deixa o like. Se você caiu aqui de paraquedas, aí sim você espera até o final do vídeo. E se curtir, você então deixa o like e se inscreve. Fechado, meus amigos? Vamos lá primeiro falar do Vitor Roque, ó. O Vitor Roque, ele assustou o jornal espanhol aí na goleada do Palmeiras pela Libertadores. Ele que teve uma atuação assim absurda, ele anotou um gol, sofreu um pênalti e deu uma assistência para o Flaco Lopes aí na vitória do Palmeiras por 4-0 fora de casa. E o desempenho do Tigrinho, Erlan Dias, foi exaltado pelo Diário AS da Espanha, que costuma dar uma atenção especial para o Vitor Roque, né? Eles estão sempre de olho no Vitor Roque, uma vez que ele recentemente esteve lá no Barcelona e no Betis, mas não teve muito destaque. Se você até puder... você já colocou na tela aí, ó. O melhor retorno de Vitor Roque, obviamente você traduziu aí para português, mas em espanhol estava El Mejor de Vitor Roque. Então, basicamente está traduzido na íntegra, mas o que eles disseram em resumo foi o seguinte, ó. O atacante do Palmeiras ofereceu uma exibição monumental em Lima, com gol, assistência e pênalti sofrido. Voltou para sua melhor versão. O Universitário pouco pôde fazer. Escreveram aí os jornalistas do AS. Vitor Roque se mostrou um pesadelo para a defesa da casa. Eles também reiteraram aí na publicação. E para os jornalistas espanhóis se renderem ao Vitor Roque é porque realmente a coisa tá boa. Porque o homem, o que ele apanhava, né, lá do Diário AS, quando ele jogava principalmente no Barcelona, jogou, né? Quase, não dá para dizer que ele jogou, mas no tempo que ele esteve no Barcelona foi bizarro, né? Me dá a impressão que eles tentam, né, se convencer que o Barcelona não fez besteira, né? Primeiro não fez besteira ao contratar, depois não fez besteira ao dispensar, que o Xavi estava certo, né? Olha, tá vendo? A gente estava certo, o cara não tá rendendo lá. E aí, quando começa a fluir, né? O Palmeiras chama muita atenção, especialmente em noite de Libertadores, aí não tem o que fazer, né, cara? E aí entra aquele negócio, ele veio por 2 anos, eu não sei o quanto ele realmente pode voltar para a Europa um dia, mas a tendência é ele crescer e muito, porque eu ficava, confesso que assim, pessoalmente mesmo, eu ficava, como diz por aí, né? Ficava perplexo. Falei, caramba, esse moleque contra nós era uma desgraça, jogava pra caramba, fazia gol. Agora, aí foi mal na Europa, agora não tá rendendo aqui, mas aos poucos foi melhorando. E não tem como, o moleque é muito bom de bola mesmo. O gol dele, na hora que ele armou aquele chute de esquerda, eu falei, mano, vai isolar, vai fazer uma cagada. Uhum. Golaço absurdo. Fora a força física, né? A qualidade dele. Então os caras vão ter que se vender, né, velho? Vai ter que ver que realmente parece que não tiveram paciência com ele. Já falaram sobre Timer, né? A gente trouxe até o Deco falando que ele foi lá depois de uma lesão, né? Que ele chegou lá e tal, não teve muita paciência. Então acontece às vezes também do cara ter ido no time errado e não ter vingado. Sorte nossa, né? Exatamente. O que você pensa aí, cara, a respeito? Você acha que o Vitor Roque foi muito injustiçado lá na Espanha? Porque agora aí, pelo menos, as críticas estão mais suavizadas do lado de lá e, obviamente, não é, digo merecidamente, mas acaba sendo óbvio muito pelo desempenho dele, né? Porque ele e o Flaco Lopes ontem, meu amigo, foi digno de Bebeto e Romário mesmo. Os dois fizeram chover. E teve a coletiva do Abel. Nós não trouxemos a coletiva do Abel para vocês ontem, pessoal, porque tá sob direitos da Conmebol. Então, a gente toma muito cuidado, porque qualquer situação aqui em que o Palmeiras, em que a gente fale, exiba uma imagem que é da Conmebol, a gente pode tomar strike. Então, nós trazemos aqui para vocês só o texto, tá? O que ficou em xeque ontem na coletiva do Abel? Pelo menos o que se diz na internet é uma cutucada. O pessoal entendeu como uma cutucada na torcida do Palmeiras, tá? Que foi a resposta do Abel aí, por causa da atitude do Universitário. O que aconteceu? O Palmeiras trucidou o Universitário, vocês viram ontem, 4-0, mas mesmo com o placar adverso, a torcida do Universitário lotou o estádio e apoiou o time até o final. Isso foi elogiado pelo Abel Ferreira, que deu uma,
pelo menos o que foi entendido, uma cutucada na torcida do Palmeiras, que na última semana aí xingou ele, a diretoria, e vaiou o time na eliminação pro arquirrival aí. Um agregado de 3-0, além do título perdido também, né? Isso a gente tem que mencionar. O 3-0 nas oitavas da Copa do Brasil. O Abel disse o seguinte, ó, eles estavam perdendo de 4-0 e aplaudindo seus jogadores, certo? Parabéns. Futebol é isso, é paixão, o que o Abel comentou. É sempre bonito ver quando uma equipe está precisando do apoio de seus torcedores. Um estádio bonito, um estádio mítico, um estádio histórico, lendário. Foi bonito jogar aqui com um estádio cheio. Dar os parabéns aos torcedores pelo comportamento, foi o que ele disse. E, enfim, você entendeu como uma indireta ou não? Cara, eu entendi porque ele fala sobre isso, né? Ele já falou várias vezes, né? Que às vezes a torcida vai no meio do jogo e tal, reclama de um. A torcida do Palmeiras às vezes tem isso, né? O cara erra num domínio ali, você já ouve aquele lamento e depois volta a cantar normal. Mas assim, se foi de fato uma indireta, que aí a gente tem que estar dentro da cabeça dele mesmo para falar, não, realmente foi uma indireta. Mas se foi, ele foi muito mal, né? A gente tem exemplos aí de momentos que o Palmeiras foi eliminado. Pegar contra o Botafogo lá, do jeito que foi, que a gente foi até o final, fez o gol com o Gomes, depois é anulado, aí bola na trave do menino, o time buscou, o time foi aplaudido depois, né, daquela eliminação, e era uma eliminação dolorida, era uma eliminação nas oitavas da Libertadores, né, então assim, a torcida do Palmeiras já aplaudiu o Palmeiras em momentos difíceis, até a própria eliminação agora na Copa do Mundo de Clubes também, então assim, a torcida já apoiou em momentos difíceis, não dá, ali era claro, eu sinceramente, eu sei que o Abel já maltratou rivais, já goleou o Corinthians, já ganhou título em cima do Santos, do São Paulo, né? O rival recente aí que é o Flamengo. Só que me dá a impressão que ele não entendeu ainda, o quanto realmente pesa um derby no comportamento do torcedor, mano. Pesa totalmente, é totalmente diferente você ser eliminado pelo Botafogo, você ser eliminado pelo Corinthians, você ser eliminado. A gente já foi eliminado pelo CRB, né? Que, digamos, seria pior, porque é o time, né, de outras divisões, o time mais fraco, mas não é pior do que ser eliminado pelo Corinthians. A rivalidade pesa muito. Então, se ele esperar ser aplaudido depois de ser eliminado pelo Corinthians, ele pode esperar sentado que isso nunca vai acontecer, velho. Vai ter um grande porém aqui do que estão falando, isso pode ser verdade, porque assim, ele respondeu a um contexto, né? Um jornalista local perguntou o que ele achou da torcida do Universitário, o que ele ia falar, né? É isso que eu fico pensando também. Não sei se dá para enxergar tudo como uma indireta, mas parece ter sido, né? Tem cara de indireta, tem cheiro de indireta, mas a pergunta ela foi feita por uma repórter peruana lá sobre a torcida do Universitário, então eu não Inclusive, sei, né? uma indireta bem dada é exatamente essa que você fica pensando, né? Que direta você sabe. É Agora, verdade, muito bem ponto. indireta é isso. Exatamente. É verdade. O objetivo foi atingido, né? Porque se fosse direto, a gente ia saber. A indireta é justamente ficar na dúvida, né? Olha só para você ver que faz muito sentido a tua análise aqui. Mas ontem ele mudou o time, né? Ontem ele mudou o time, jogou bem e conseguiu um resultado, para mim, bem expressivo. Ele poderia ter aproveitado até a coletiva também, né? Para colocar uns panos quentes ali, falar com a parcela descontente da torcida, né? Ou até reconhecer um erro, se possível. Mas eu não sei. Talvez o pessoal pode entender mesmo com indireto. E foi realmente o que você falou, né, cara? Esse discurso de querer receber aplauso, principalmente do jeito que saiu pro Corinthians, é bizarro, né? Eu acho que não cabe, né, nesse caso. E esses aplausos aí, eles são justos, eu digo assim, os aplausos que o Abel tanto pede, eles são justos quando o trabalho é bem feito, né? Não quando os erros são bizarros e eles poderiam ser evitados, né? Pelo menos é o que eu penso, assim, nesse sentido. Eu até vi uma torcedora do Universitário, a gente trouxe ontem essa questão aí, né? Do Universitário ser um time mais fraco ou não. E ontem eu vi uma torcedora, eu vi hoje um vídeo da torcedora falando, pô, o time tava bem, a nossa melhor. O potencial do time era a defesa, e de repente a defesa inteira errou nos primeiros minutos. Então, eles realmente entenderam que o Palmeiras foi lá e, tipo, não tinha o que fazer. Realmente, o Palmeiras foi muito bem no jogo. E o que eu falei do Corinthians, lá em 99, 2000, o time do Corinthians era absurdo. Se o Corinthians eliminasse o Palmeiras ali, do jeito que foi o jogo, quem viveu isso lembra, 4-3, virado e tal, uma coisa. Do jeito que foi aqui é outra. O Palmeiras não jogando bola é totalmente diferente. Ontem a gente se vingou do Cucurella lá, você viu? Eles tinham os Cucurella dele lá de baixo orçamento lá. Não, Ontem eu esse senti cara ontem vingado. ele fez uma partida horrível, só que pelo que eu vi, ele é elogiado pra caramba lá, né? Ele é um cara Caramba. experiente. Ontem ele Aham. errou tudo, né? Mas muito porque o Palmeiras também dificultou, né? Exatamente. Então, grande vitória do Palmeiras aqui, pelo menos
Não vou ficar tentando achar defeito aqui, não vou nem tirar o mérito do Palmeiras dessa vitória absurda, que foi um 4-0 fora de casa de Libertadores. Então, não podemos desmerecer isso aqui, né? Pelo amor de Deus, não vou ficar chato nesse nível. Igual a torcida do Flamengo vaiando o Emerson Royal lá. Os caras vaiando com o jogo rolando, porque o cara pegava na bola e não decidia logo, durante o jogo, né? Eu acho isso muito bizarro. Mas cuidado pra gente ir nesse caminho também, né? E vamos falar de Rafael Veiga agora, senhores. Por que o Rafael Veiga não está sendo relacionado? O que está acontecendo? Ele pode sair do Palmeiras? Ele está lesionado? O que está acontecendo? Vamos rapidinho aí falar do Rafael Veiga. Só antes de tudo, um recadinho rápido aqui para vocês, senhores. Ontem saiu um iPhone com 40% de desconto. Esse é um iPhone 16. Vários, né? iPhone 16 com 40% de desconto. E tem tudo lá. Tem TV, tem tênis, coisa de mercado, tem tudo. É o nosso grupo onde nós achamos o bug do sistema, nós achamos os bugs da Matrix, né? Os nossos estagiários lá, e eles mandam no grupo para vocês, é o nosso grupo de promoções. Quem não estava lá, ficou só olhando, né? E você acabou pagando preço cheio aí, alguma coisa. Então você está perdendo tempo e você está perdendo grana, tá? E não é só iPhone, não. Como eu disse para vocês aqui, todo dia aparece promoção que some em minutos mesmo, literalmente, tá? TV, tênis, mercado, fala mais aí pra mim, ela tem cadeira de escritório, tem tanta coisa, cara, tem tanta Eu coisa que sempre você pode falo de achar lá. cueca, mano. Eu sempre falo de Cueca. Kit Fone. 10 cuecas mais uma meia. Isso é o nível máximo da utilidade, velho. Exatamente. E o que acontece, senhores? Nós temos aí diversos grupos, só que normalmente são pouquíssimas vagas. A gente abriu vagas de novo, então se você quiser entrar agora, são 200 vagas aí, exclusiva para o nosso 10º grupo do Promo Mil Grau. Então entra agora, ó. A gente vai colocar aqui 200 vagas disponíveis. Assim que bater, fechou, não tem mais erro. O grupo fecha e aí só daqui, sei lá, 2 semanas a gente abre de novo outro grupo novo, tá? Então é o seguinte, ó. Vai ter um QR Code aqui aparecendo na tela. Você escaneia esse QR Code ou entra pelo link fixado no comentário. São poucas vagas, porque já tem gente lá, já tem um certo grupo lá. Conforme as pessoas vão saindo, né? Alguma ou outra acaba saindo, aí a gente preenche novamente. E pelo ritmo que tá, meu amigo, pelas promoções que tá, vai encher rapidamente. Então clica agora, entra antes que a próxima promoção desapareça. Você perca aí um descontão em algo que você quer comprar. E vale muito a pena. Eu te garanto, vale muito a pena. Entra lá, Promo Mil Grau, o nosso 10º grupo. Fechado, senhores? Vamos lá falar de Rafael Veiga. Ele ficou fora aí do jogo contra o Universitário, teve jogos também que ele já não foi relacionado. O que aconteceu? O Rafael Veiga está fora por causa de dores no pubis, mas também tem interessados no seu futebol. Então, qual que é o contexto aqui? O Rafael Veiga está enfrentando desconforto ali na região do pubis e ele não foi relacionado aí para evitar o agravamento da lesão. Ele tem também outros desfalques aí, o Palmeiras também tem outros desfalques, né, junto com o Paulinho, tem o Bruno Rodrigues, a eterna transição física do Bruno Rodrigues, que eu não sei quando volta mais. E, enfim, Rafael Veiga tem dores no pubis, mas isso não é a única informação a respeito dele, tá? Rafael Veiga está na mira do Los Angeles FC, 18 milhões de euros. 18 milhões de euros. Então, o que se estuda aí é que o Los Angeles FC está na iminência de fazer uma proposta para o Palmeiras de 18 milhões de euros. Lembrando, Rafael Veiga tem 30 anos. Esses valores aí para um jogador de 30 anos e pelo rendimento dele hoje, eu acho um bom valor, tá? Acho um bom valor, 18 milhões de euros. O Veiga tem contrato até março de 2027. E o que se entende do Veiga é que talvez uma mudança de ciclo seria boa para ele, tá? E ele vê a oportunidade dele no time titular cada vez mais longe. Ele é reserva, o Abel não se cansa de elogiar o Rafael Veiga, já disse que ele foi um dos melhores do futebol brasileiro, mas o que se entende é que o Veiga não está mais focado, ou talvez com a cabeça em outro canto, ou talvez até com alguma coisa psicológica impedindo de que ele joga, com que ele acabe jogando, né? Jogando o seu melhor. Então, o Veiga, se chegar uma boa proposta, faz parte dessa reformulação aí do Palmeiras, essa nova reformulação. A multa do Veiga, ela é de 60 milhões de euros. É um dinheirão, 368 milhões de reais. Mas esse é só um valor, né, colocado no papel aí para você travar uma negociação do exterior. Você sabe que dificilmente o jogador sai pela multa. Então, o Palmeiras espera uma proposta o jogador, né, na verdade. O jogador espera uma proposta da Europa. O Veiga quer uma proposta da Europa. O próprio jogador espera por isso. Ele já deixou claro abertamente lá na ESPN em que ele gostaria, ele tem o sonho de jogar na Europa. Então o André Curi, o agente do Veiga,
Ele espera, nesse sentido, recolocar o Veiga novamente em um time em que ele possa se titular também, jogar mais. Então a Europa é o que o Veiga está esperando, mas o time interessado é o Los Angeles FC, 18 milhões de euros. É o que se pinta aí pelo Veiga, tá? Ele apareceu pouco no Mundial de Clubes. Quando entrou mal. Aquele jogo no Al-Ahly lá, deu calafrios, que ele quase foi expulso, inclusive, né? Então, o que se trabalha aí é uma boa venda do Rafael Veiga. Então, vamos acompanhar aqui as próximas informações aí, tá? O Los Angeles FC vai abrir negociação com o Palmeiras. Se já não abriu negociação, tá? Essa informação se abriu ou não ainda não tenho, mas o interesse é real e esses valores são reais. E dependendo do que o Veiga quer aí, o Palmeiras ele tem uma política de não se opor, óbvio, desde que vale a pena para o clube, desde que seja benéfico para o clube no sentido financeiro ou até esportivo também. O Palmeiras não se opõe. O Palmeiras liberou o Mike, né? Acabou liberando o Mike para o Santos. O próprio Marcos Rocha está encaminhado com o Grêmio. Então, caso a coisa seja boa aí com o Veiga, o Palmeiras não fará nenhuma exigência, tá? Então, o sim das duas partes não vai ser um problema. E se o Rafael Veiga entender que ele deve cumprir o seu contrato até 2027, ele fica no clube, tá? Mas o Veiga não sai pelas portas dos fundos, como tal bem saiu aí o Dudu. Então, essa é a situação do Rafael Veiga. E é um negócio que esse interesse do Los Angeles já se estende por algumas semanas, tá? É uma coisa aí que já vem sendo discutida há algumas semanas. Então vamos aguardar aí. Mas o Rafael Veiga, ele ficou de fora, não por negociação, pelo menos o que eu sei, né? Às vezes o cara tá negociado, mas o que eu sei é Rafael Veiga com dor no pubis e Los Angeles FC de olho no Rafael Veiga. Aquela espinha dorsal que a gente falava tanto, aos poucos, né? Nem existe mais, que a gente sempre falava de o Everton Gomes, sei lá, Zé Rafael, o Piquerez um pouco, né? O Veiga, ali tinha o Dudu, hoje em dia tá ali o Everton Gomes e o Piquerez ainda mais novo no elenco, né? E faz parte, né? O Veiga, inclusive, o Abel, no último jogo que colocou ele meio que como 8 ali, talvez tentando recuar um pouco ele. Nesse 4-4-2, talvez, se ele entrar, se ele não for negociado antes, talvez ele entre exatamente, né, nessa posição, porque ali na frente teve o Maurício, ontem entrou o Felipe Anderson também, acho que enxerga o Veiga um pouquinho mais recuado, mas realmente, o Veiga não é um volante, né? Ele não é o cara marcador. Tudo bem, quando ele pega a bola de frente, ele sabe o que fazer, né? Ele tem um bom passe, tem uma boa finalização, mas realmente os últimos jogos dele ali deixou muito a desejar. Aí ele pegou também a má fase do time junto com a má fase dele, né? Nem pro time tá bem para ajudar, ele realmente foi tudo meio que prosperando para ele, não tá muito bem. E se sair, realmente é isso, sair pela parte da frente. No final, quem saiu estranho foi o Dudu mesmo, né? O Rony ainda, né? Um pouquinho aquele imbróglio, se ia, se não ia, aí tinha o lance do empresário dele, mas ok, foi até homenageado aí quando voltou. Mas realmente dos que saíram aí é só o Dudu mesmo. De resto, isso é normal, porque ganharam muitos títulos, né? Esses caras aí. Então tem que sair com moral mesmo. Aqui é o complicado, né? Você olha os times europeus, os caras não têm sentimento nenhum. Mas eu tenho uma memória afetiva muito boa com o Veiga. Não sei se vale a pena forçar ele de 8 para ver se ele se encaixa nesse time. Quero saber a opinião dos amigos aí nos comentários. Você tentaria não The Last Dance, acho que é um The Last Chance mesmo, né? Um The Last Chance aí pro Veiga de camisa 8 para ver se ele rende? Vocês fariam isso? É perigoso também pelo seguinte, o Palmeiras está num momento crucial da temporada, né, cara? Às vezes você vai fazer algum experimento, vai fazer alguma invenção, isso pode custar caro em algum jogo. Mas não sei, às vezes você usa o Evangelista num jogo da Libertadores, Copa do Brasil não tem mais, né? Ou você vai tentar usar o Veiga num jogo já resolvido de Campeonato Brasileiro, tentar usar ele como um 8, para ele tentar, não sei, aquela última fagulha, né? Ou às vezes a gente está insistindo num relacionamento que não vai mais para frente, né? Numa coisa que não tem mais futuro. Então eu quero saber a sua opinião. É que é triste, né, cara? É aquele cara que o Veiga, para mim, ele seria aquele cara que ele aposentaria no Palmeiras, aquele cara que terminaria jogando no Palmeiras, sairia tal qual o Thomas Miller saiu do Bayern. O que quer dizer também que ele não sairá igual, né? Ele já sairá igual mesmo com 30 anos de idade. Mas eu fico olhando assim a saída do Thomas Miller, a saída do Son lá do Tottenham, mesmo não ganhando nada. Ganhou, né? Ele ganhou alguma coisa. Ganhou um título. Exato. Então, eu fico olhando assim, é triste por isso, né? Porque era um cara que eu queria que aposentasse no Palmeiras. Mas enfim,
que você pensa? Você acha que vale arriscar, tentar usar o Veiga de 8? Falou, Veiga, vamos lá, sua última chance, filho, faz acontecer. Porque para mim, ele não aprendeu não desaprendeu a jogar, na boa. E nem parece que o problema é físico. Ah, tudo bem, ele tá com o pubis zoado agora. Mas eu não acho que essa má fase dele se dá problema físico. Creio eu, olhando aqui, é confiança. Não sei se o cara tá passando por algum momento complicado na família, não sei se o cara tá tendo algum problema pessoal pesado, mas eu creio aqui, dá para olhar, olhando a postura de campo dele, parece que a questão é confiança, porque ele não faz mais o que ele fazia quando ele era jogador. É óbvio, né? A má fase é essa, né? Se você tá em má fase, você não faz mais o que você fazia quando você jogava bem. Então, o que me parece é confiança. Ontem me pareceu os lances daquela Supercopa contra o Flamengo, né? Aquele jogo 4-3 e tal. O primeiro gol dele, a bola sobra perto dele, ele chuta de direita. Assim, tipo, mano, não dava pra ele dar aquele chute. Ele dá um chute de qualquer jeito e é gol, tá ligado? É confiança, é um negócio absurdo. Aí chuta a bandeirinha, provoca a torcida do Flamengo lá. Ali ele tava muito no prime, né? E é um pouquinho tipo assim, esse lance, ele mesmo paga pelo sucesso dele, porque o prime dele era um nível altíssimo, né, cara? A finalização dele perfeita, é um meio campo assim muito bom, meio atacante, né? E agora para ele recuperar isso realmente é muito difícil. Ele teria que entrar nos jogos aí, e, tipo, entrar no jogo faltando 15 minutos e meter gol assim do nada, né? Coisa que ele fazia de vez em quando, mas hoje realmente é difícil. Mas tem isso da memória afetiva, da gratidão, mas se ele sair também, sai de boa, assim, não sai nem com nenhum ressentimento. A única coisa que seria ruim é ele sair para outro time brasileiro e ir bem, né? Eu acho que não vai rolar isso. Mas lá na MLS não tenha dúvida, ele vai jogar com o Mickey e com o Pateta lá, ele vai acabar com os times lá, cara. Ele vai jogar pra caramba. Você olha o que o Messi faz na MLS, dá dó dos caras. Inclusive, os caras têm até medo de fazer falta no Messi. Porque aí junta depois, junta Suárez, parece que o cara vai apanhar, o cara que faz uma falta no Messi. Acho que o Veiga se daria muito bem lá, sim. Enfim, meus amigos, o que vocês pensam a respeito aí? Falamos de Vitor Roque, né? O Diário AS. Teve cutucada do Abel na torcida do Palmeiras, será? E a situação do Veiga aí, que está com dor no pubis, mas também tem times interessados no seu futebol. Valeu? Olha, a gente pode voltar aí a qualquer momento com mais notícias, com mais informação. Lembrando que o mercado da bola está agitadíssimo. O Palmeiras está de olho em 8. O Palmeiras fechou lateral esquerdo. O GFT aí só falta assinar. Goleiro também, Carlos Miguel. Tô achando estranho, tá demorando demais para assinar, hein? Mas a gente traz aí também para vocês mais informações. E é isso aí. Chegou até o final do vídeo? Clica aí. Se você curtiu, clica no like pelo celular. Vai aparecer o botãozinho hypar para você. Se você conseguir hypar, nos ajuda demais. Valeu? Obrigadão pela sua audiência, pela sua paciência. E nós voltamos aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Um abração.